Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Hoje, com um gosto especial, é a gravação do nosso 10º episódio. E hoje a gente está recebendo duas convidadas muito especiais para falar sobre um tema um pouco polêmico, que é o funcionamento da Central de Regulação Médica. Sejam bem-vindas, doutora Mariana Togueiro e Natália Gabriel. Obrigada pelo convite, gente. Espero esclarecer as dúvidas que a população possa ter. E é muito bom estar aqui prestigiando vocês. Obrigada, Mari. Feliz por estar aqui, agradeço o convite e acho muito importante, né, a gente falar sobre a Central de Regulação, que causa muita dúvida. É isso aí, pessoal. Estamos aqui então com o cérebro do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, né, que é a Central de Regulação Médica. Então hoje a gente trouxe aqui para vocês um pouco do funcionamento da Central de Regulação. Então trouxemos uma médica reguladora, trouxemos uma TARM, ela é TARM e também radiooperadora. Mariana, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi sua formação, o que motivou você a escolher aí trabalhar numa central de regulação médica. Conta pra gente. Eu cursei medicina na faculdade de Itajubá, Faculdade de Medicina de Itajubá, me formei no final de 2019 e já quis voltar aqui para a região. E aqui na nossa região a gente tem a central de regulação e logo que eu comecei a atender pronto-socorro, fiz também saúde, ESF, UBS, PS urgência, PS porta, e aí a gente já conhecemos, né, quando a gente forma, a gente vai conhecendo de verdade como é trabalhar. Uhum. E aí comecei também a fazer UTI móvel, enfim, e entre os trabalhos que eu conheci e que eu me identifiquei, me apaixonei em central de regulação. Desde o final de 2019, então, sou médica reguladora. No começo, assim, assustada, porque a gente entra também sem conhecer muito esse mundo, o que é, mas a gente recebe um treinamento, vai acompanhando os colegas, vai entendendo o funcionamento, e hoje é o que eu faço com mais tranquilidade de tudo, embora já tenha feito aí começado algumas residências e saído, entrei em alguns serviços e saí. O que eu faço com mais confiança, alegria e que eu gosto muito, muito de fazer e não me vejo sem fazer hoje é central de regulação. Maravilha, excelente. 6 anos já então, né, Mari? 6 anos, gente. Tem bastante história pra contar, né? Nossa, tem. E você, Natália, e aí, como é que começou essa paixão aí pela central de regulação? Quanto tempo que você tá lá já? Eu iniciei, né, fiz o curso de bombeiro civil, aí eu fui conhecer a área de APH, gostei muito, me apaixonei e tive a oportunidade de trabalhar no SAMU. Quando apareceu a oportunidade de trabalhar na central de regulação, eu fiquei, mas o que é central de regulação? Como é que funciona? Peraí, a pessoa que eu ligo não é a mesma que vai me atender? Daí que eu fui descobrir, né, que tem uma central por trás. E esse mês eu completei 2 anos na central de regulação. Inclusive, meu primeiro plantão foi com a doutora Mariana. Foi muito bacana. Ela é uma pessoa assim que trouxe muita segurança, né? Então, tá aqui com ela hoje é muito legal. Uma calmaria na central, né, Natália? Especial, ela passa confiança pra gente, né, no que ela tá fazendo. Isso é muito bacana. Eu fui médica reguladora também, hoje eu sou intervencionista só em intervenção, mas a pessoa que me apresentou a central de regulação também foi Mariana Togueiro. Nossa, gente, nem faz ideia que tinha tantos marcos. Explicou. Amiga. Ô Mari, conta pra gente então, como é que funciona mais ou menos uma central de regulação médica? Então, eu acho que até quem trabalha na rua não tem tanta noção de como funciona, né, a nossa central. Eu vou falar aqui da nossa central de regulação, como funciona a nossa, né, porque a gente sabe que existem alguns vieses, cada serviço tem seu protocolo interno, embora a gente tenha regras que regulamentam o SAMU como um todo, a gente tem algumas especificidades de cada central que funciona de uma forma ou de outra. O nosso serviço funciona com os TARMs, os médicos reguladores e um RO. A gente tem também um coordenador que, durante a maior parte do dia, está com a gente, gerenciando problemas técnicos que possam vir a acontecer, problemas estruturais que possam vir a acontecer de uma cidade ou de outra. Então, ele ajuda nessa parte técnica que a gente não consegue resolver. E quando o paciente solicitante entra em contato com a gente, a primeira pessoa que vai fazer o atendimento é o nosso TARM, que a Nath vai falar um pouco melhor como é. Logo que liga, já faz um cadastro, a gente precisa que eles saibam nome, dê um telefone pra gente, porque é importante o telefone. Se cair a ligação, a gente vai tentar contato, a gente vai buscar você de alguma forma.
o endereço, a gente precisa do endereço, embora as pessoas achem que quando liga, é igual em filme, que a gente já se sabe, eu localizo, eu preciso de mais alguns segundos para localizar. Não é assim. A gente não consegue localizar exatamente do GPS onde você está. Eu preciso do seu endereço, preciso também de pontos de referência sempre que possível, para facilitar para a nossa equipe que vai para a intervenção. E preciso de uma ideia básica do paciente. Então a gente pergunta mais ou menos, tem nome? Não tem. Se não tiver, o paciente não responde, não se lembra, não tem problema. A gente precisa mais ou menos da idade do paciente. Mas isso é super rápido. Nome, telefone, endereço e dados básicos do paciente. E é isso. Mais ou menos o que está acontecendo. Ele está desmaiado. Ele está convulsionando. Ele caiu. É isso que a gente precisa. E logo que vai fazer esse registro e vai passar para o médico regulador. Nesse momento, a gente tem algumas funções ali imediatas, né? Se houver uma necessidade ali imediata de orientação para a gente poder salvar, intervir naquela vida, por exemplo, em caso de engasgo, eu preciso pronto antes falar com esse paciente. Algumas vezes a gente até, no nosso serviço, a gente troca um pouco as funções. Às vezes a Nath ou o Interview atende o doutor engasgo. E aí eu já vou orientando e pegando os dados. Muitas vezes a gente trabalha em conjunto, porque a pessoa está tão nervosa que ela não consegue falar. Assim, não consegue falar onde está, não consegue falar o telefone. E eu preciso muito ganhar esses minutos nas manobras de desengasgo. E graças a Deus a maioria da gente consegue ajudar bastante. Então a gente precisa de dados básicos para a gente chegar até o paciente, identificar este paciente. Porque embora a pessoa ache assim, não, tô ligando aqui da minha rua, eu vou ficar aqui na rua da sinal. Já aconteceu vezes de na mesma que eu vou ter 2 ocorrências com homens da mesma idade e dar essa dificuldade de encontrar, né? E aí, se a gente não sabe o nome, a idade mais ou menos, dado do solicitante, eu posso pegar aquele primeiro paciente e sair. Então a gente confere sempre o que está acontecendo, quem é, contato com o solicitante, isso é muito importante. Então vamos lá, pessoal. Uma vez que a pessoa está precisando do atendimento do SAMU, vai ser feita a chamada 192. Nesse momento, essa ligação ela vai cair numa central de regulação médica regional. Cada cidade, cada região do nosso país, a gente já falou sobre isso no episódio anterior com o Djalma, né? O nosso Brasil é imenso, proporções continentais, então a gente tem SAMU em quase todos os lugares. Cada cidade que a gente liga tem a sua regional. Então aqui na nossa região tem algumas regionais, né? Não é só a regional de Guaratinguetá, mas a gente tem uma regional aqui. Ligou o 192, esse chamado vai ser atendido pelo técnico auxiliar de regulação médica, que é o TARM, que a gente está falando. Ele vai fazer esse cadastro rápido, de forma ágil, precisa da colaboração do solicitante, né? Não adianta ali gritar e pedir para mandar a ambulância logo, porque a gente precisa dessa informação e esse chamado vai ser rapidamente passado para o médico regulador para que ele tome uma conduta baseada na solicitação e depois desse chamado finalizado, tomada a conduta pelo médico regulador, vai ser passado ao radiooperador, que é o RO, e o RO vai fazer o despacho dessa ambulância, seja via telefone, seja via rádio, seja via tablet. Aí vai ser tomada, né? Se precisar da intervenção, porque não são todos os chamados que precisam de intervenção, seja do SAMU, seja uma orientação, seja um pedido de apoio, né? Aí esse chamado, esse pedido de ajuda, essa ocorrência vai ser passada para a equipe de intervenção na rua que vai fazer esse atendimento. Sim. Certo? E eu acho que o importante ressaltar é que quando é uma ocorrência de gravidade, a central de comunicação de regulação, para ela funcionar, ela precisa de comunicação. Perfeito. Para tudo. Então, a nossa comunicação com o solicitante, nossa comunicação com o médico, nossa comunicação com a equipe. Então, assim que a gente identifica que é uma PCR, doutor, é uma PCR aqui, eu passo a ligação para ela começa as orientações, a equipe ela já vai em deslocamento. Então, é muito rápido, né? Quando o solicitante ele consegue passar para a gente com clareza, a equipe chega rápido. A gente precisa da colaboração. Esse é o momento mais difícil. Principalmente porque pra gente ali, a gente tá ali pra isso. Pra urgência e emergência. Então, pra gente manter a calma é fácil. Agora, o solicitante, muitas vezes pra ele ali, aquele momento é uma coisa atípica. Então, ela vai ficar desesperada, ela vai gritar. Quando é ocorrência em via pública, né? Muitas pessoas, uma começa a passar o telefone pra outra, você não consegue colher as informações. Então, quando a gente consegue ter essas informações de forma rápida, clara, a ambulância, ela chega rápido.
Para quem não tem noção muito de como funciona, muitas vezes a gente sai só com um endereço, Sim. né? O bairro, né? O bairro, Ponto de referência. o bairro, ponto de referência, o endereço e como é que fala? E o motivo do chamado, né? Então, olha, equipe PCR, endereço tal, bairro tal, masculino, X anos, e a gente vai já preparando a equipe ali, discutindo ali dentro da ambulância, o que a gente vai fazer primeiro, como é que vai ser a abordagem, tal. E aí, muitas vezes, na hora que a gente está chegando próximo, essa ocorrência é enviada pra gente, né? Porque a gente precisa de tempo-resposta. Então, às vezes as pessoas acham que permanecer na linha ali, passando informações e conversando com o médico, essa ambulância não vai ser enviada. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente chega no local e o médico ainda está no telefone com o solicitante. Quantas vezes eu já não cheguei, eu vi, não, eles chegaram, vou desligar. Sim. E esse é o cerne da central de regulação, né? Eu acho que nosso trabalho não termina na hora que a gente atende o telefone. O nosso trabalho, ele efetivamente vai terminar da central, né? Claro, na hora que a ambulância está chegando no local, seja para o que acontecer, né? Qual for o chamado, a natureza do chamado. O solicitante, muitas vezes, ele fica ansioso no telefone, falando, doutora, manda logo. A ambulância já tá, às vezes, a poucos metros, né? A casa do solicitante, né? E você tá orientando, você fala, Dora, a ambulância já foi. Porque, às vezes, quando a ocorrência que a gente... Tem ocorrência que você... O termo atende, ele olha pra você sabe que é um código 3. Você sabe que você vai liberar a ambulância ali, né? E aí você já envia, de fato, a intervenção sai com pouquíssimos dados e durante o deslocamento a gente vai passando via rádio, via Zeno, né? Ou aplicativos que a gente usa para comunicação, ou via baixa mesmo, se a gente não conseguir. No deslocamento, a equipe vai tendo mais informes sobre aquilo. E algumas equipes têm também acesso ao prontuário via tablet. Isso facilita também muito o entendimento da equipe, que não vai precisar colher uma história toda a hora que chegar na cena, já tem uma ideia do que é. E eu continuo falando, a maioria, né, dos médicos continuam orientando, falando, porque esses minutos de deslocamento podem ser 5 minutos, podem ser 10, podem ser 20 minutos. Então faz diferença a gente continuar orientando ali, porque é um tempo que a gente ganha de manobra que seja, ou de orientações para o paciente que precisa de tempo. Precisa desse deslocamento quanto antes, que já está sendo feito, mas realmente o solicitante às vezes acha que não, que a gente demora para liberar a ambulância. Muitas vezes não, a ambulância já foi liberada, nós só estamos ali orientando, porque a gente sabe do tempo de deslocamento e a gente não vai deixar ele sozinho com um paciente super grave sem saber o que fazer. Então a nossa função principal, depois que a gente libera a ambulância, na verdade, desde o começo é a orientação, né? É o básico do médico ambulador. Bom. Só para tentar simplificar aqui, pessoal, então, todas essas informações que a gente está passando, ela tem um porquê, né? Ela tem um embasamento científico por trás disso, né? Então, os SAMUs, todos eles são protocolados pelo Ministério da Saúde. Então, é o Ministério da Saúde Federal que criou a portaria, que desenvolveu o SAMU, que norteia o funcionamento de todos os SAMUs existentes, né? Então, não é particularidade da sua região fazer esse tipo de pergunta. O SAMU de São Paulo não faz esse tipo de pergunta. Não, todos os SAMUs fazem esse tipo de pergunta e é assim que funciona uma central de regulação do SAMU. Tá? Então, a gente tem os protocolos internos, claro, cada central tem seu protocolo interno, mas todas respeitam o protocolo que vem do Ministério da Saúde, né? Então, são perguntas essenciais, que sem essas perguntas, muitas vezes o solicitante fala, pra que tanta pergunta? Pô, se a gente tá fazendo é porque tem uma importância, que tem uma evidência, tem um embasamento científico em cima disso, né? A gente não tá fazendo pra perder tempo da ocorrência. Então, é de grande valia essas perguntas. As centrais, elas são dimensionadas pelo Ministério da Saúde, então cada central atende uma população específica. Tem central que atende 3 milhões de habitantes, tem central que atende 500 mil habitantes, tem central que atende 1 milhão de habitantes. Então o dimensionamento das funções, a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando na central é baseada pelo Ministério da Saúde, tá? Então,
legal o solicitante entender isso, né, Giovana? De que a central não está na sua cidade na maioria das vezes, né? Então a gente não tem uma central em toda a cidade. Então muitas vezes o solicitante liga falando assim, tô aqui atrás do Bar do Zé. Mas toda cidade tem um Bar do Zé, né? Então não dá pra gente saber, tá? Então é por isso que a gente precisa do endereço, por isso que a gente precisa de um ponto de referência, por isso que a gente precisa que o solicitante esteja calmo para poder responder, né? Ele estando calmo, a ligação vai ser super rápida, né, Natália? O solicitante vai conseguir passar com clareza. Em menos de 1 minuto já consegue a gente já pegar esses dados e já passar para o médico regulador. E é isso que a Mariana está falando. Enquanto está falando com o médico regulador, não é o médico regulador que vai lá na casa do paciente para fazer o atendimento, né? Não é que eu estou passando as informações com o médico regulador, que é nossa, só depois de eu passar as informações com o médico regulador que a ambulância vai sair para vir fazer o atendimento. A ambulância ela já está indo, né? Se for um caso de extrema gravidade, a ambulância já vai estar indo, o médico regulador vai estar ali para te assessorar, para te auxiliar numa manobra que seja necessária ali para salvar a vida, né? Porque muitas vezes, a hora que a viatura chega, depois de 8, 9, 10 minutos, já não tem mais o que fazer. Então, o solicitante, ele é um papel fundamental no salvamento do paciente, né? Então, de acordo com as orientações do médico regulador, ele já pode fazer um procedimento simples que leigos conseguem fazer e salvar aquele ente querido ali ou um solicitante, um paciente que seja em via pública. E são N motivos, né? N chamados que entram. Então, assim, o papel da central, de ser esse elo que tá ligando, o solicitante lá, o familiar, uma pessoa em via pública que está fazendo um chamado ao serviço de atendimento, pode ligar para um corte, uma queimadura, um engasgo, uma parada cardíaca, um acidente de trânsito. Então, o nosso papel da função de central de regulação médica não é só despacho de ambulância, existem N orientações que devem ser passadas, a calma do solicitante em receber essas informações e o médico regulador e o técnico de atendimento, o radioperador não, mas o técnico de atendimento, o técnico auxiliar de regulação médica, a gente tem que também se manter comunicação clara, manter a ética profissional ali, porque muitas vezes a gente vai estar sendo ofendido, o solicitante vai estar gritando no telefone, ameaçando, tem que ter um jogo de cintura, por favor, posso falar com outra pessoa que esteja no local? Sim. Preciso fazer uma orientação. Quantas vezes a gente não vai orientar um desengasgo, tá uma gritaria, e a gente precisa gritar por cima para poder conseguir falar, e a gente tá lá na central, todo mundo fica em silêncio, né? A hora que a gente tá orientando um atendimento grave, todo mundo fica em silêncio na central para deixar o colega falar. Parece que tá todo mundo ali tenso, esperando o desfecho da ocorrência. Assim. Então, quantas vezes orientar um desgasgo? É um corte, é uma amputação traumática, vamos fazer uma compressão local, olha, é uma parada cardíaca dentro de um shopping, por favor, chama o bombeiro de dentro do shopping, pede para trazer um DEA. Vamos instalar essa ideia. Tem algum profissional da saúde no local? Quando tem profissional da saúde do local, gente, é fundamental, às vezes, conversar com essa pessoa que tá lá. Né? Quantas vezes a gente não fala ali, eu sou enfermeira, eu sou médica, eu sou técnico, olha, o paciente aqui não tá bem. Poxa, na hora a gente já muda o recurso, porque às vezes acha que tem gente que tá assustada com a situação, né? A gente tem que ter um jogo de cintura ali para tentar entender o que tá acontecendo, fazer perguntas específicas. O paciente tá com dor torácica, mas tá com dor torácica desde que horas? A dor vai para algum lugar? Ele tá pálido, tá sudoreico, ele tá respondendo às orientações, ele tá queixando de mais alguma coisa? É uma dor torácica com dispneia. Poxa, será que esse paciente tá fazendo edema agudo, né? A gente tem que ter um jogo de cintura ali para entender se tem esse profissional da saúde ali no local. Quantas vezes? Nunca vou esquecer um chamado que eu atendi como médica reguladora. Entrou por um popular e falou, nossa, o paciente aqui tá passando mal, mas tá passando mal de quê, senhora? Tá vomitando, tá... O que tá acontecendo com ele? Tá com dor? Caiu? Ansioso? Tá, né? Não, aí na hora uma enfermeira pegou o telefone e falou, não, olha, não sei o que ele tem, mas ele não tá bem. Dito e feito, mandei o suporte avançado. Tinha empenhada básica, troquei pro suporte avançado. O paciente evoluiu com PCR na mão do suporte avançado. Dentro da viatura, estava sendo feito atendimento, era uma via pública, deu tempo de embarcar o paciente. Na hora que embarcou o paciente evoluiu com o PCR dentro da mão do suporte avançado. Sim. Então a gente ia perder esse tempo ali de... São exemplos, né? Estou dando exemplos, né? Não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Quantas vezes nós somos acionados para zona rural, né?
É difícil de N maneiras, é difícil para coletar informações do local, é difícil para passar orientação, é difícil para entender o que está acontecendo, né? Difícil para a equipe, né? Difícil para a equipe se comunicar, localizar, entender a situação. Então, assim, a gente está dando N motivos, mas a principal função nossa aqui hoje é que vocês entendam como funciona a central de regulação, a importância, né, do papel de cada uma de vocês e do radiooperador, que a gente não... A Natália está representando o técnico e o radiooperador. E que vocês levem isso para a vida de vocês o dia que vocês precisarem fazer um acionamento no 92, né? Sim. Então, passando mal é clássico, né? E aí eu tento sempre, passando mal. A queixa é passando mal. Eu explico, o que é passando mal? Tá passando mal, tá passando mal. Eu falo, olha, todo mundo que liga aqui tá passando mal. Eu preciso saber se eu vou passar você na frente de todo mundo ou não. Porque às vezes eu tenho gente passando mal que tá, né, em código 1 desligamento, vamos colocar assim. Tem vários níveis de passando mal, né, Mariana? Aí eu tento sempre informar o solicitante o que é, como funciona. Eu falo, olha, aqui na minha tela eu tenho, por exemplo, eu vou falando que tem mesmo. Quando eu tenho um AVC, eu tenho um atropelamento, eu tenho uma convulsão, eu tenho uma crise de ansiedade, o que é passando mal pra você? Aí ele entende, que fala, nossa, tem um monte de gente lá, esperando, sendo atendido, eu preciso falar o que tá acontecendo, ao ponto da pessoa, do médico, me entender e eu não passar na frente de alguém que precise mais que eu, mas também não ficar aguardando a ambulância por mais tempo do que eu deveria. Sim. Então, quanto mais informação eu tiver, mais uma hipótese diagnóstica eu já faço e já coloco como a hipótese para minha equipe ir. Com certeza. Antes. Isso é importante porque a central de regulação, ela atende uma quantidade de cidades ali. Em algumas cidades, principalmente cidades pequenas, a gente tem apenas uma ambulância. Perfeito. Então, no momento que a pessoa liga, ela não imagina que às vezes você já tem 3, 4, 5 outras ocorrências ali aguardando atendimento. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo para poder ter uma triagem correta, né, da gravidade, para aquela ambulância poder chegar a tempo. Às vezes a pessoa até não consegue se expressar, né? Não sabe como passar essa informação. Mas o nosso jogo de cintura ali, fazer as perguntas certas, ter calma e clareza na hora de se comunicar, não utilizar às vezes termos tão técnicos, tudo isso faz diferença na nossa hipótese, na formulação da nossa hipótese diagnóstica, né? Como médico. Mari, puxando esse gancho aí, conta aí pro pessoal o porquê que tem que... Qual que é a função do médico regulador ali na hora, né? Por que ele tem que conversar com o solicitante? Por que ele tem que tentar entender o que está acontecendo? E não basta só, vou despachar a viatura, né? Por vários motivos, né? É isso aí. Um que a Natália já falou, né? Entre tantos, é que às vezes o meu recurso é limitado. Às vezes não. Meu recurso sempre é limitado. Tem cidades que tem mais ambulâncias, tem cidades que tem menos. Normalmente o número de ambulâncias é proporcional aí à necessidade... da cidade, o tamanho da cidade, enfim, mas na maioria das vezes, durante o dia principalmente, a gente tem mais solicitações do que recurso. Então eu preciso saber o que está acontecendo para que de fato eu disponibilize o serviço o mais rápido possível para quem precisa mais, básico de SUS. Preciso saber o que está acontecendo com esse paciente para que eu mande o recurso assim que possível, de acordo com a ordem de prioridade. Mais ou menos a mesma triagem que é feita quando você vai em pronto-socorro, uma UPA, que a enfermeira tem ali mais ou menos o que está acontecendo com você, sua queixa, só que ela consegue aferir seus sinais e te elenca ali, em número em ordem de atendimento. Eu preciso fazer isso porque naquele momento ali, em teoria, eu trabalho só com urgência, então eu tenho que elencar as urgências. O que eu vou fazer primeiro? O que vem como prioridade, né? E sempre que possível a gente envia, claro, para o paciente que precisa, o quanto antes. Às vezes acontece de eu deslocar uma ambulância para outra. Então, por exemplo, a Giovana me ligou e falou que ela está com uma hipotensão, um mal-estar, ou que ela está em pós-ictal, e eu só tenho uma ambulância. Enfim, é uma ocorrência que vai ser atendida, e o Eduardo me liga e fala, eu estou com uma parada cardiorrespiratória. Então, eu vou ligar para a Giovana, vou dar orientações e vou explicar. Entrou uma ocorrência de maior prioridade. Então, eu preciso saber o que está acontecendo na casa dos dois, porque eu tenho, às vezes, uma ambulância. Então, a gente faz uma gestão do recurso. Não tem como eu trabalhar numa central de regulação sem conhecer as características de cada município que eu estou regulando. Perfeito. Né? Quantos recursos eu tenho, se eu tenho apoio, às vezes, de resgate, se eu tenho apoio de ambulância branca, se eu não tenho, quais ocorrências eu posso pedir para cada um me apoiar e tentar despachar o meu recurso, que é o SAMU, né? O quanto antes.
o que acontece muitas vezes? O solicitante acha que só tem ele ali pedindo apoio, né? Que a emergência aconteceu com ele. E ele acha também que na cidade dele tem diversas ambulâncias, né? Poxa, ele fala, o que custa se ele não dá uma ambulância? E aí eu falo, às vezes, né? É preciso a gente falar, olha, deixa eu te falar, na sua cidade só tem uma ambulância. E aí é um choque. O quê? Na minha cidade só tem uma ambulância? Não é possível, isso é mentira. Eu falei, não, só tem uma ambulância na cidade do senhor. Então eu vou te orientar, vou te explicar. A nossa ambulância nesse momento está atendendo um caso de muita prioridade, enfim. Então eu preciso saber o que está acontecendo primeiro, para te orientar se eu não tiver o recurso. Vou te orientar da melhor forma e vou tentar recorrer a outros apoios para te atender. Principalmente como ocorrência real de emergência, urgência. Dadas as informações, eu vou despachar a ambulância logo que possível ou pedir apoio até de cidades vizinhas, que em alguns casos a gente consegue fazer nossa solicitação ali de apoio. Então, tudo isso vai depender do que você me falar. Você vai me fazer entender o que está acontecendo, porque eu não consigo ver. Às vezes o solicitante está tão nervoso que fala assim, ele está assim, ó, doutora, ele está assim, ó, ele está assim, ó. Você fala assim, como? Ele está acordado, ele fala com você, ele está respirando, o que está acontecendo? Daí você vai acalmando, você fala, olha, eu vou te ajudar, só que eu preciso saber o que está acontecendo. Então, quanto mais informações eu tiver, lógico que eu não quero saber ali a história vacinal do paciente, se ele mora em casa de alvenaria. Eu quero saber o que está acontecendo agora. Porque aí o solicitante liga e fala assim, doutor, então, quando ele nasceu, você fala, não, agora, olha pra ele agora e como ele tá. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Então, quanto mais informações eu tiver, mais eu imagino o que tá acontecendo, eu já tenho uma hipótese diagnóstica e o que vai ser feito para esse paciente. Porque você tá falando com um profissional médico, ele tem uma ideia do que vai ser feito até no pronto-socorro com esse paciente. Perfeito. Vai entrar pela emergência, vai entrar pela triagem, para onde eu vou levar esse paciente. Então, as informações ali que o solicitante me passa são os meus olhos ali na célula. Perfeito. E, doutora, às vezes a gente escuta bastante, né? Ah, mas se for de SAMU, vai entrar direto, vai mais rápido. E, às vezes, é uma coisa que, né, poderia tentar meios próprios. Então... É isso aí, tem gente que liga, pessoal, para o serviço de atendimento, né? Não só para SAMU, como resgate rodoviário, como bombeiro, achando que se ele for de ambulância para o hospital, ele vai passar na frente daquelas pessoas que foram por meios próprios, que estão lá na recepção aguardando, né? E isso, felizmente, né? Não é infelizmente, isso felizmente não acontece, né? Quando esse paciente ele chega no hospital, a equipe da intervenção passa o caso lá para o enfermeiro do hospital e vai ter uma nova classificação dentro do hospital, né? E se no hospital entender que esse paciente não é um caso grave, que ele foi lá, chamou a ambulância por causa de uma dor de dente, que ele simulou alguma coisa para ter o atendimento do serviço pré-hospitalar, ele vai lá para a recepção da mesma forma, né? Então ele não vai para a sala de emergência, vai ser atendido na hora, vai pegar a receita dele e vai embora para casa feliz da vida, né? Ele vai ter que esperar também, assim como os outros, senão não há quem aguente, né? Todo mundo vai chamar a viatura para passar na frente dos outros, né? Então, infelizmente, temos isso, existe isso, não recomendamos fazer isso, né? E para evitar isso, a gente tem os radiooperadores, os TARMs, os médicos reguladores e o pessoal do hospital também para nos apoiar. É uma coisa que a Mariana falou, né? Nem sempre, a gente está falando sobre prioridade de atendimento, sobre via de ambulância, sobre orientação, mas nem todos os chamados vão terminar em intervenção, né? Então, o serviço do SAMU, ele surgiu para que as urgências e emergências sejam atendidas da forma, com o recurso mais adequado, da forma mais breve possível. Mas nem todos os chamados são para isso, né? Então, nosso trabalho aqui também é de conscientização das pessoas e dos usuários do serviço para que, na minha ambulância, na minha cidade só tem uma ambulância. Então, essa ambulância, o pessoal que está lá na central de regulação vai fazer um SUA aqui, para poder fazer com que essa ambulância seja enviada para as prioridades severas, né? Vamos falar dessa maneira. Então, parada, acidente de trânsito, engasgo, AVC, dor torácica, irresponsivo, queda do estado geral, que essa geral depende, né? Mas irresponsivo, baixamento do nível de consciência. Então, a gente tá ali, suando para poder fazer com que essas ambulâncias sejam enviadas só para quem realmente precisa. Não, como a gente já falou em alguns outros episódios, cada um tem o seu motivo para estar chamando uma ambulância. Sim. Não tem meio de deslocamento,
Às vezes é um muito afastado, às vezes é uma pessoa que quer, né, usar o serviço aí para poder passar na frente. A gente ouve muito isso, principalmente na hora que a gente nega. A senhora, por gentileza, né, vou orientar que a senhora vá de outros meios. A gente não tem como estar despachando a ambulância só por conta disso. Não, mas eu preciso ir, não sei o que, se eu for de meio, eu vou demorar muito. Na hora que fala isso, você já pega o gancho. Por isso mesmo que não tem como estar enviando. Então, só a gente sabe o que a gente rebola ali para poder estar mandando só para o que realmente precisa. Mas aí entrou uma parada cardíaca. E se entrar outra parada cardíaca? Aí que a gente vai rebolar de verdade. Nossa, mas pelo menos a ambulância foi despachada, foi uma coisa que realmente é realidade. E falando sobre isso, Natália, dá um exemplo aí pra gente. Quais os principais tipos de chamado que você vê entrar lá na central? Eu acho que não precisa ser só de prioridade severa. Um dos chamados mais difíceis é o caído em via pública, porque o caído em via pública ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser uma gravidade, como pode ser, infelizmente, uma pessoa em situação de rua, que muitas vezes não quer atendimento. E aí entra de novo, a gente precisa da colaboração do solicitante. Né? O médico regulador, ele tenta orientar, olha, tenta se aproximar, tenta conversar com ele está acordado, ele está desacordado? Né? Ele aparenta estar sob efeito de alguma coisa, está respirando. Essas informações são importantes. A gente precisa saber se é um paciente ou se é uma pessoa que apenas está em via pública. Então, a gente rebola um pouquinho, doutora. É difícil. E você, mãe, dá um exemplo aí de chamado. Essa ocorrência do caído em via pública é muito difícil. Principalmente, acho que na época do frio, né? Na época do frio é muito difícil. Nossa, essa ocorrência e outra ocorrência que é muito complicada é irresponsivo. Porque o irresponsivo pode ser desde uma simulação até realmente um paciente em parada respiratória. E aí eu tenho, assim, uma caixa de Pandora ali, que pode ser tudo. Pode ser um paciente psiquiátrico, pode ser um paciente realmente com um quadro de AVE, um quadro de uma sepse. Eu posso ter tudo em rebaixamento. Rebaixamento é muito difícil. Entra com uma certa frequência, mas pra gente que entra muito é cair em via pública. Passando mal. Eu passei aqui na rua, passando mal. Doutor, eu passei na rua. E hoje de manhã, a gente veio pro meu trabalho, tinha um homem caído, e agora eu tô voltando 5 horas da tarde, eu acho que ele ainda tá lá. Eu acho que ele ainda tá lá. Então eu passei por uma rua e vi uma pessoa lá. Falei, mas você não tá mais lá? Você não consegue se aproximar? Não consigo. Não, mas você não consegue ver se ele tá machucado, se ele precisa de ajuda, se ele tá dormindo. E aí, né, quando entram, assim, ocorrências que o paciente está, de fato, se colocando em risco, é uma via de um movimento, é um acostamento, enfim, não tem como a gente não enviar, tirar o paciente daquele risco. Perfeito. Mas eu chuto aqui 60% das vezes o paciente caído e sai do local, né, que cai, não quer bater mais, não tá lá, ou às vezes ele está dormindo. Eu dificilmente mando sem ter pelo menos uma insistência ali para o solicitante se aproximar. Falou, e explico, eu tento fazer um serviço de educar a população, não educar que eles sejam mal educados, mas educar no sentido de conscientização. Entenda o que acontece. Eu só tenho uma ambulância, eu despacho essa única ambulância para esse paciente. Se ele estiver só dormindo e entrar, por exemplo, um familiar seu infartando agora, eu não tenho recurso. Aí, pessoa, eu vou voltar lá, doutor. Eu volto. Porque é de fato, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, né? Não, eu vou voltar lá sim, doutora. É a minha realidade. Então, você, às vezes, trazer o solicitante para a realidade do serviço, falar, olha, o recurso é limitado. Eu tenho, muitas vezes, um recurso caro, único na cidade, que pode estar salvando uma vida, para ver se a pessoa que você viu está só dormindo, ou se ela nem quer atendimento, muitas vezes distrata a nossa equipe na boa. Sim. Enfim. E aí a pessoa toma um pouco do conhecimento do que realmente acontece e fala, doutora, eu vou voltar lá para ver. Aí, muitas das vezes, chama, aperta ele, fala, ô, senhor... A doutora acordou, falou que não quer não, tá levantando e indo embora. Muitas vezes. Muitas, sim. Quase 80% das vezes. E é bacana que, às vezes, em algumas cidades, a gente consegue contar com o apoio, né, do policiamento, da Guarda Civil Municipal. Olha, a gente recebeu um chamado de um caído em via pública e a gente não tem certeza se é uma ocorrência de SAMU. Conseguiria, né, deslocar uma viatura, tem alguém próximo, isso é muito bacana. Sim. A pessoa do caído em via pública, às vezes ela liga, tá passando de carro ali, parou no semáforo, viu o caído em via pública, não. Aí cabe a nós, tanto técnico, tanto a central como um todo, de fazer
esse papel de educar. Por favor, vai lá, conversa com essa pessoa, vê se ela tá respirando, se ela desperta o chamado, como é que tá. Ah, não, mas eu tô aqui ligando pra vocês virem. Não é assim que funciona, gente. Aí cabe a nós. Eu tô fazendo, escuta muito, a minha parte eu fiz, eu liguei. Exato. E aí, essa frase mesmo que eu queria falar. Mas... Se ele morrer, já não é culpa minha, né? É culpa de SAMU. Agora, cabe a nós, né? Aí entra um dos nossos atributos, educar a população. Sim. O senhor, não tem como a gente estar despachando só porque o senhor vai lá, ver se tá precisando. Ah, não, mas eu já saí do local. Infelizmente, a gente não vai estar enviando a viatura nesse momento. Na maioria das vezes a gente deixa o chamado lá, né? A gente deixa o chamado lá, se reiterar, a gente vai coletar mais informações para ver se essa pessoa está precisando realmente. Não tem como, gente. Vai lá ver. Vai lá em equipe, vai lá ver. Às vezes tira a equipe do horário de almoço, do horário de janta. Não que esses horários existam de forma fixa, né? A gente aqui não tem horário para nada. Mas às vezes a equipe está no momento ali de limpar a viatura que está suja de um atendimento, sai com a viatura imunda do jeito que está com sangue, com terra, com vômito, para poder ver se esse paciente realmente está precisando. Na minoria das vezes ele está, mas na maioria das vezes uma conversa ali, uma coleta melhor de informações, a gente vai entender que essa pessoa não precisa do atendimento, ou então pode ser atendida por outra equipe, né? Enfim, cabe ao nosso papel ali de educar a população e da população entender que essa conversa ali no telefone lá precisa acontecer, né? Não é só ligar. Sim. Não é só ligar. A gente já recebeu um chamado, acho que foi até com a senhora, doutora. Moça, tem uma moto aqui em via. Não sei se alguém sofreu um acidente. Tem. Só tinha uma moto na rua e ligaram que a moto estava caída. E aí a gente solicitou um apoio de uma viatura para estar indo até o local, né? Verificar se realmente seria um acidente. Se... Acontece muito. Passar e ver um carro batido. E aí nossa, eu tenho um horror de carro batido na vida, ficou. Porque são 10 pessoas que passam ali, 10 pessoas que falam, eu não vou parar pra ver, doutora, mas eu acho que tem gente dentro. Na primeira, você realmente fica, tem vítima, acabou de acontecer, porque ainda não tinha entrado pra mim. Então, assim, às vezes a pessoa sofreu um acidente, enfim, mas não estava grave, foi conduzida por meios próprios, ou já foi conduzida pelo resgate, enfim. E a gente tenta, olha, vê pra mim, tem algum risco na cena, tá no meio da via, a doutora Musol tá no local. E às vezes o policiamento, a guarda municipal, ou até mesmo se tem algum comércio perto, a gente sempre tenta, uma referência, eu ligo às vezes no comércio. Se atrapalho com o pessoal que tá trabalhando. Falo, olha, entrou pra mim na sua estação. Ah, doutor, isso aí foi, nossa, ontem, tal hora da noite. O carro tá aqui ainda porque ninguém tirou, né? Mas o acidente já foi 12 horas que aconteceu. Agora vou puxar um gancho sobre isso que a gente tá falando, né? É só um exemplo. Mas esse é o papel, esse é um exemplo da importância do trabalho em equipe dentro da central. Às vezes o médico está assumindo o plantão ali, primeira ocorrência que ele está atendendo, o carro batido aqui. Às vezes entra o TARM que está saindo do plantão e fala, doutora, essa ocorrência acabou de ser atendida aí, ó. Às vezes tá todo mundo ligado, um na conversa do outro. A gente tá sempre escutando o que o outro tá falando. Sim. Às vezes o tom de voz que a pessoa tá conversando no telefone, a gente já sabe que tá entrando talvez um chamado de prioridade. Porque a pessoa tá exaltada do outro lado da linha do telefone. Então, puxando esse gancho, isso é só um exemplo da importância do trabalho em equipe ali dentro da central. Né? Não é só cada um ficar sentadinho ali com o seu telefoninho e com o seu computador. A gente conversa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa importância aí do trabalho. Então, é importante tanto a passagem de plantão que a gente faz, né? De uma ocorrência que foi de luto ou de muita comoção social que aconteceu no dia e que pode reverberar o que acabou de acontecer. A gente passa as ocorrências que estão na tela e as que podem voltar a aparecer. Por exemplo, tem um acidente, enfim. A gente precisa, sim, se comunicar, principalmente quem está próximo ali, né? Os TARMs que estão ali próximos, que às vezes, quando a gente já trabalha algum tempo, a Natália já fica olhando pra mim, porque eu vou pedir alguma coisa. Ela tá ouvindo minha conversa, ela já tá olhando assim. Aí eu já faço assim, resgate. Aí eu já faço, pede apoio. Manda a doutora Eduardo. Às vezes a gente faz, assim, um contato visual, o TARM já tá há algum tempo, né? Pega esse contato. Isso é muito, muito importante, porque a gente ganha... No nosso serviço, 1 minuto é muito tempo. A gente ganha muito tempo nisso, de você sentir que nosso médico está falando sobre isso. Então, eles já prestam atenção. Eles têm uma noção, principalmente, do que é grave. Quando é evidentemente grave, eles já pedem prioridade para passar. Às vezes entram vários ocorrências ao mesmo tempo.
eles já levantam a mão e falam, doutor, não foi uma prioridade. Então, eles já têm uma ideia do que é realmente grave, já ficam prestando atenção, atendendo, mas prestando atenção. Tipo, ela vai pedir alguma coisa, principalmente o RO. Quando o médico já começa, deita, coloca ele no chão. Pronto. É o desespero do RO. Anota o detalhe na área. E aí a gente entra na outra parte, né? Porque, então, quando você liga no 92, você cai com o TARM, que é o técnico auxiliar de regulação médica, ele colhe as primeiras informações que são as mais importantes, né? Do local. O médico está fazendo as orientações. Quem faz o despacho da ambulância é o radiooperador. Ele que vai entrar em contato com as equipes, vai passar as informações do local, cidade, qual é a natureza da ocorrência, qual é a prioridade, para a equipe já ir se deslocando enquanto a médica está orientando o solicitante. E essa comunicação é o tempo todo. E às vezes a gente não se comunica, né, verbalmente. Às vezes eu tô ouvindo o que a doutora tá falando e já tô aqui, ó, tô ligando. Tá, sim. Só eu. Assim, ó. Eu tô assim. Às vezes, aí eu se faz retida. Aí você já... O que vai garantir, né? Ela sabe que o SAMU chegando lá, dependendo da situação, a gente vai precisar do apoio do outro bom para tirar a vítima. Já vai ligando, já vai pedindo enquanto eu tô colhendo a informação. Então, eu já pergunto o que é de prioridade no primeiro minuto e depois eu já vou dando as outras orientações. Tem gasolina na cena. Ela já sabe que eu vou pedir apoio, não tem como ir sozinho. Então, tem eletricidade. Então, tudo isso, a gente já se comunica muito rápido ali. Na nossa central, a gente fica lado a lado, né? Em filas. Então, a gente já se comunica. Quando eu viro a cadeira e olho pra Natália, ela já sabe que eu vou pedir alguma coisa, como uma RO, e ela já vai me ajudando ali. Acho que a maioria, tô falando por mim, mas acho que a maioria é assim. Que o RO tá sempre atento ao que o médico tá falando. Por mais que ele não esteja dentro da ligação, ele tá vendo o tom de voz que o médico tá usando, a agilidade com que ele tá fazendo, as manobras que ele tá dando. E a gente, durante o atendimento, a gente aperta muito rapidinho e fala assim, tá retido, tem gasolina, tem eletricidade, eu preciso de apoio, disso, daquilo. Isso é essencial pra gente trabalhar. Ô, Nath, você falou, assim, a gente falou um pouco ainda sobre o papel do RO, né? Então, o RO ele não é só despachar a viatura. Conta pra gente o que mais que o RO faz também numa ocorrência, seja ela de gravidade ou não de gravidade, a equipe não tá localizando o endereço. Conta pra gente um pouquinho do papel do RO. Eu trabalho no plantão noturno, então eu faço as duas funções, eu faço a TARM e o RO. E o RO, além de despachar a ambulância, ele tem que estar em comunicação com a equipe o tempo todo. Então, eu estou ali acompanhando a equipe, se a equipe está conseguindo encontrar o local, se não está. Nossa, ocorrência de zona rural. A equipe, assim, ela vai, às vezes, com o ponto de referência, o bar do Seu Zé de Morro Azul. É a única coisa que a gente tem. E a equipe precisa ir, porque é uma ocorrência grave. Então, a gente está ali o tempo todo. Eu preciso achar o bar do Seu Zé. Então, a gente abre, né, um meio de geolocalização ali, um mapa, e vai procurando, vai orientando a equipe, entra em contato, né, se a doutora já não está mais em contato com o solicitante, a gente retorna o contato para o solicitante. Senhora, tem mais algum ponto de referência? Tem como alguém aguardar na via? E de encontro com a equipe. Mas a ocorrência de zona rural é um pouco difícil, né? Muitas vezes o solicitante ele precisa sair do local da ocorrência, procurar um local com sinal para ele fazer o contato. Às vezes liga, manda mensagem por WhatsApp para um parente que está na cidade, e ali é um terceiro que não está na cena. Sim. Então, o RO, ele é essa ponte entre a equipe, o local da ocorrência, a natureza da ocorrência, e a nossa comunicação, que às vezes é pelo olhar, doutor. Aqui, doutor Eduardo, é a quadra aqui. O senhor vai ver um portão cinza, e nesse portão cinza, então é o RO que faz toda essa logística, né? E muitas vezes até a doutora está orientando ali, doutora, não tem unidade básica disponível. Doutora, a Lusa está regressando de uma ocorrência. Doutora, tem o R, a gente tem resgate disponível em tal cidade. Então o RO ele faz toda essa logística também, né? Doutora, tem esse recurso. E doutora, não tem esse recurso. Muito além, né, disso. Faz contato com todas as unidades. No início do plantão, né? Conta pra gente isso aí, Natália. Como é que é no início do seu plantão? O que você faz lá no início do plantão? Quando a gente assume o plantão, né, a gente pega as informações do dia, se tem ocorrência na tela, eles passam a informação, se está aguardando, se não está aguardando, por que está aguardando. Se a equipe teve alguma dificuldade, né, durante o atendimento, o que aconteceu ali. E aí a gente inicia esse contato com as redes hospitalares, né, que é a nossa rede de urgência. Então, em caso de incidente com múltiplas vítimas, a gente precisa saber onde a gente vai encaminhar esses pacientes. Para isso, eu preciso saber qual unidade tem o quê, o que está disponível, ela pode receber, ela não pode receber,
como é que a gente vai fazer essa logística? Tem ambulância branca, não tem ambulância branca? Tem tomografia, não tem tomografia? Então, a gente inicia por aí, né? Depois a gente faz o contato também com o corpo de bombeiros, né? A gente precisa saber quais recursos a gente consegue apoio, quais a gente não consegue. Aí a gente tem um quadro lá disponível, né? Fica disponível pra gente, pros TARs, pros ROs, pros médicos reguladores. Mas pros médicos reguladores, muitas vezes não dá tempo nem de olhar, né, doutora? Às vezes tá ali triando a ocorrência, falando que solicitante, então a gente fica o tempo todo. Fica só cochichando, né, doutora? Não tem, doutora, tem recurso. Doutora, ó, o resgate já tá a caminho. E o RO também, né, Natália? Ele faz aquela função de, por exemplo, você empenhou uma viatura para ir no bairro X. Caiu uma outra ligação de maior prioridade pro bairro Y, né? Então é o RO que vai falar assim, ô viatura, não vai mais pro bairro X, que agora tem uma ocorrência de maior prioridade no bairro Y. Então vai desviar essa viatura para um atendimento de maior prioridade, né? Então isso tudo quem faz é o radiooperador, né? E é o radiooperador que se preocupa com a equipe também, né? Por exemplo, a equipe não chegou ainda. O que será que está acontecendo com a equipe? Eles não deram chegada. Eles estão demorando para retornar. Será que aconteceu alguma coisa? Será que a viatura deu algum problema mecânico? Será que o paciente está grave? É o radiooperador que faz esse contato com a viatura para saber o que está acontecendo com a viatura, por que não está chegando na residência ou por que não está chegando no hospital, né? Então, o papel de radiooperador, ele é muito difícil. Ele tem que estar muito ligado no plantão, ele tem que estar muito ligado nas viaturas, para onde estão indo as viaturas. No rádio, no rádio, né? Ele que faz a função de acionar os serviços, né? Então, a médica, a reguladora Mariana entendeu lá que é uma cena de crime, né? Um homicídio, e a Mariana sempre pergunta, ó, o agressor tá no local, não tá no local? Ah, tá no local. Quem vai acionar o policiamento para auxiliar a equipe é o radiooperador, né? Então, a equipe do SAMU não pode chegar numa cena com um cara armado lá na cena, né? A gente vai precisar do policiamento para dar esse apoio. Aí o policiamento chega primeiro, vê se a cena está segura, para a equipe do SAMU poder chegar e ajudar esse paciente, né? Porque senão a equipe do SAMU ela acaba virando outra vítima, né? Se cometer um homicídio, quem cometeu o homicídio não quer que aquela pessoa sobreviva, né? E não vai querer que o SAMU ajude aquela pessoa. Então, esse é o papel do radiooperador, garantir também a segurança da equipe na chegada da ocorrência. Todo começo de plantão, né, pelo menos aqui da nossa região, falando do nosso serviço, a gente faz a testagem, né, dos meios de comunicação. Então, testa a rádio, testa o telefone, passa as equipes para poder ter, na hora que a gente precisar desse meio de comunicação com o radiooperador vai estar no QAP ali para escutar a gente. Então, tudo isso realmente faz muita diferença. É essencial, porque muitas vezes o que eu quero falar para a equipe, eu não tenho tempo de pessoalmente parar de atender para falar para a equipe. Mas as prioridades a gente já deixa bem estabelecido. Por exemplo, no caso de um paciente em surto, em posse de uma arma branca, uma arma de fogo, um paciente em surto agressivo, o solicitante quer que o SAMU vá lá e pegue. E aí eu envio a ambulância, despacho a ambulância, mas a minha prioridade ali na cena é a segurança da minha equipe. Eu quero que eles todos voltem para casa. Então, o RO já sabe, na maioria, os que trabalham já comigo há uns tempo, que é para passar para a equipe que só é para descer da ambulância se houver policiamento na cena, porque eu já sei que o paciente está com uma arma branca, eu já sei que o paciente está agressivo, um pedaço de madeira que seja, enfim, ou briga. Tá tendo briga, eu quero que vocês venham aqui, tá muito machucado. Não vou colocar a minha equipe intervencionando para separar a briga, né, e se machucar. Então, eles já sabem, eu deixo descrito no prontuário e já falo policiamento. O RO sempre pergunta. Primeiro policiamento tá armado, tá violento, tá agressivo. Então eles falam primeiro pra minha equipe o que é pra ser, porque se a equipe chega sem essa informação do RO, eles chegam e descem, né? Tá tudo bem, ninguém me falou nada, já vou descer e de repente tem alguém lá em posse de arma. Não que se a informação não entre pra mim, a equipe não vai saber, mas é bom a equipe já saber o que tá na cena, né? Já esperar o que tá lá. Eu sei que tem um surto em posse de arma branca, eu sei que o policiamento tem que estar lá pra eu descer. Claro que pode acontecer de repente, o paciente ficar em posse de alguma coisa, e a equipe sempre vai priorizar na cena a segurança, mas eu já tendo essa informação, o RO já faz essa ponte e assegura a equipe também de já saber o que está acontecendo lá. Dá pra gente passar o dia inteiro aqui falando sobre atendimentos e ocorrências e exemplos, porque
o serviço é muito complexo, né? Como um todo. Pra quem não sabe, a gente tá falando aqui sobre isso, sabe? Vai precisar do policiamento. A ambulância também é enviada, né? Às vezes a gente vai com cautela, às vezes para numa rua antes do atendimento para esperar a confirmação do policiamento, né? Mas as ambulâncias são enviadas, muitas vezes, junto do pedido de apoio. Sim. E às vezes a polícia chega tão brevemente quanto a gente, seja, eles já não estão lá, se esse pedido de apoio às vezes já não vem pela polícia, né? Sim. Mas, eu tô dando um exemplo, mas assim, o funcionamento do serviço é muito complexo. Lidar com urgência e emergência é um serviço muito complexo. E vou abrir outro gancho agora. Natália, um exemplo de atendimento que te marcou, ou então se você lembra do primeiro atendimento que você fez do telefone? No primeiro atendimento, São tantos, né? Se você não lembrar, não tem problema. Mas um atendimento marcante, assim, o que você lembrar primeiro? eu acho que, assim, quando eu entrei na central de regulação, que eu fui ter ideia do que era central de regulação, eu já estava lá, eu já estava trabalhando. Eu entrei num momento de transição, né, da central de regulação. Então, o meu treinamento, ele não foi no telefone como é hoje. Quando alguém ingressa hoje na central de regulação, ele já vê ali o funcionamento, né? Entendendo quais são as perguntas, quais são as dificuldades. No meu treinamento eu não tive isso, então a gente teve ali a orientação do coordenador e lá pelo último dia que a gente foi na central de regulação ver como era. E durante esses primeiros dias eu tive uma simulação. E essa simulação, né, eu imaginei que o quê? Não, tudo bem, vão me ligar e eu vou fazer as perguntas. E assim, a minha simulação tocaram terror comigo. Não, manda a ambulância aqui, não passaram endereço, só passaram o bairro. E eu falei, não é possível que alguém ligue e fale desse jeito, gente. Não é possível que alguém vai ligar pro SAMU pedindo ajuda. Não sabe o endereço. E aí aconteceu. No primeiro mês aconteceu. E era uma ocorrência de gravidade, era um ferimento por arma de fogo. Então o solicitante, ele não quis se identificar. Ele só falou, olha, tem um rapaz caído aqui, bairro tal. A sorte é que conhecia o ponto de referência que ele deu, pra gente conseguir achar, né, o nome da rua certinho para poder deslocar a equipe. Perfeito. E desligou. Olha, tem um homem caído aqui, o bairro é tal, em frente tal coisa, e desligou. E aí a gente tenta retorno, não consegue, doutor, e agora? O que a gente fez? Aí a gente conseguiu achar o endereço, acionou o policiamento e o que foi. Então, assim, isso ficou na minha cabeça, né? Às vezes a pessoa liga, ela tá precisando, nem sempre você vai ter todas as informações. E o bacana da nossa comunicação com a equipe da rua é isso. E às vezes a equipe da rua sai, ela só tem um bairro, rua 2, mas sim, tem rua 2 nesse bairro. E ele vai e encontra e ainda consegue encontrar o local. E essa colaboração, né, entre o RO e as equipes era muito bacana. E muito importante, né? Importante. Mas você tem outra pergunta? Amor. Tomou a conduta, é um chamado de intervenção. Independente da prioridade, aí sempre foi. Qual é a importância do papel da equipe de intervenção na intervenção? Ligou, passou a pergunta. O que a gente precisa saber? Qual é a importância dessa equipe, das intervenções que essa equipe vai passar no local? Da nós podemos tomar novamente mais uma conduta em cima daquilo. Vai levar, vai ter coisa, não tem tal coisa. Para onde vai levar? Para onde vai levar? O que precisa ser passado e qual é a importância dessa comunicação do médico, também do radioperador, com a equipe de intervenção na volta. Então, eu preciso saber o que está acontecendo na cena. Primeiro, dar uma orientação para a equipe, principalmente por espaço. Às vezes, esporte avançado também liga, a gente discute umas coisas, casos, né, certeza. Mas esporte avançado e várias coisas que tornam ligação para fazer a gente saber o que está acontecendo na cena, né? E eu já olho os recursos que a Natália já perdeu para mim no começo do plantão, colocando uma tela gigantesca. Eu sei onde tem raio-x, onde tem tomografia, onde tem cirurgião, onde tem ortopedista, onde tem neurologista, onde tromboliza, onde não tromboliza. Eu sei na minha tela o que eu tenho. E como a gente tem recursos, até municípios muito próximos, e em casos assim, em exceções, a gente pode até transpor barreira intermunicipal, o médico regulador pode fazer isso. Se for salvar a vida do meu paciente, eu posso realocá-lo no melhor recurso para ele, porque é determinante para ele viver lá. Mesmo que esse recurso seja em outra cidade, né, Maria? Mesmo que esse recurso seja em outra cidade. Já aconteceu de meu paciente super jovem, por exemplo, possivelmente isquêmico. A equipe me passou para não acontecendo, e na cidade eu sabia que não tinha topografia e não nebulizava. É um paciente super jovem, ainda em janela de trombólise. E aí eu rapidamente já olhei onde tinha, já mandei mensagem aqui pro meu chefe. E meu chefe já avisei e falei, olha,
vou ter que transpor. Não, pode, não tem como. E era um paciente que estava viajando aqui pela região, enfim. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Se a equipe não me passa o que está acontecendo, vai acabar levando o paciente para o recurso, a referência mais próxima, que muitas vezes não tem um recurso, vai perder tempo aí para tratar esse paciente, que vai dar muito prognóstico, ou até definitivamente a vida do paciente. E também as condutas que hoje a gente tem nas unidades básicas, como a medicação na cena, na intervenção. Então, eu consigo, às vezes, medicar o paciente ali, fazer um protocolo de uma hipoglicemia, enchendo o paciente, desnutrindo o paciente, de lista crônica, a gente consegue, em algumas ambulâncias, revertir a mídia desse paciente, fazer correção do destro. E, às vezes, o técnico que está ali tem uma ideia da conduta, mas você, como médico, tem uma outra ideia da conduta, uma outra ideia do que vai ser feito com esse paciente. Então, ele te passa o que ele veio, o que ele examinou, e a gente tem um vínculo depois de uns anos, você sabe quem é cada técnico e como ele trabalha. Então, você pega, às vezes, uma ausculta, alguns conseguem te passar exatamente o que está auscultando. A saturação, você consegue ter uma ideia. Você tem esforço respiratório, não tem, né? Porque você não é lá. Então, eu preciso, até o oxigênio que a gente vai administrar nesse paciente, eu preciso saber porque vai repercutir para ele, vai repercutir no prognóstico dele. Então, vocês são os olhos, a intervenção é os olhos da regulação. A gente passa a conduta e determina a referência que vai prosseguir para o atendimento desse paciente. E isso muda, é determinante para o tratamento diagnóstico deles. Doutora, eu acho que vale ressaltar bem, porque você está a equipe, muitas vezes entrar em contato com esse secretário de regulação na cena, às vezes a gente recebe informação de desvio de fluxo do hospital. E aí, às vezes, a equipe, né, ali na situação, não consegue falar para o médico agora, vou já encaminhar esse paciente e a gente está tendo desvio de fluxo. Então, essa comunicação o tempo todo é importante. Precisa ocorrer. É um exemplo importante também. Só para a população entender, pessoal, então o SAMU, né, falando especificamente do SAMU, ele existe dentro do SAMU já o serviço de telemedicina, que é isso que a doutora Mariana está falando, né? Então, nós temos diversos recursos no SAMU, então tem ambulâncias que só tem um técnico de enfermagem, tem ambulâncias que tem enfermeiro, que é o suporte intermediário de vida, tem ambulância que tem enfermeiro, o médico que é o suporte avançado de vida, tem as motolâncias também, que algumas cidades têm. Nem sempre, então, vai ter um médico fazendo um atendimento, né? Então, uma ambulância com o médico está empenhado em uma outra ocorrência e aconteceu um acidente grave no local, tá? O paciente está com muita dor. Então, a equipe chega, faz o atendimento, liga para o médico regulador e o médico regulador, via telemedicina, já pode estar prescrevendo medicações para amenizar a dor desse paciente, né? E vai dizer, então, para onde esse paciente vai ser levado, onde ele vai ter o melhor atendimento, né? Nem sempre o mais próximo do local vai ser onde ele vai ser melhor atendido, tá? Ô Mari, conta pra gente então, como é que é essa decisão? Qual recurso que eu vou estar mandando? Se eu vou mandar o suporte básico, se eu vou mandar o suporte avançado, se eu vou pedir o apoio de um suporte aéreo, se eu vou mandar uma motolância, né? Conta pra gente, como é que funciona isso na regulação médica? Eu acho que o médico regulador tem que ter uma boa noção de como funciona o pronto-socorro, né? Acho que a maioria faz ou fez já pronto-socorro. Isso eu acho bem importante para te dar uma dimensão do que você coloca na sua sala de emergência. O que eu vou puxar para a sala de emergência? Esse paciente, se chegar para mim no PS, é meu, é da emergência. Isso eu vou puxar. E isso é o primordial. Porque o paciente que está dentro da sala de emergência, 99% das vezes é avançado. É indiscutível. Eu preciso da intervenção médica agora, nesse momento, para salvar a vida desse paciente. Eu preciso, como médica, na cena, o que eu faria para esse paciente. Se for algo que, indubitavelmente, tem intervenção médica mudando o prognóstico do paciente, é avançado. A primeira pergunta que eu sempre faço, pergunta para todas as ligações: o paciente está acordado? Porque muitas vezes a pessoa está falando tudo o que aconteceu e você está com o paciente desacordado. E ela está te contando a história da vida do paciente, ou o que aconteceu, que ele ficou assim. Ele está acordado. Não está. Você tenta um estímulo, você tenta orientar ali o básico do paciente, do solicitante. Muitas das vezes o paciente acorda, às vezes não. Mesmo com o estímulo tático, o paciente não acorda. É um paciente realmente rebaixado. E a pergunta é essencial: se está acordado, se respira. O respirar é muito difícil. Eu pergunto primeiro se está acordado, porque o leigo, muitas vezes, ele fala: não está respirando. Agora tá. Não tá. Agora tá. Não, tá ou não tá? Então você pergunta se está acordado. Está acordado? Ótimo. Agora, está respirando? As duas perguntas básicas para você determinar se eu uso. Não está acordado, não está respirando.
usa. Não está acordado, não responde a estímulo tátil, enfim. Paciente muito rebaixado. E enquanto isso, você vai coletando mais dados. Agora, existem outras ocorrências que você tem que ter um pouquinho mais de paciência para tirar dele ali e direcionar a anamnese curta que você faz para saber se vai precisar de uma intervenção médica. Na sua anamnese de 1 minuto, 2 minutos, você entendeu que é necessário uma intervenção, é uma dispneia, por exemplo, que eu estou suspeitando de um edema agudo. Eu vou precisar de intervenção médica agora. Isso vai mudar o prognóstico do paciente. Se houver necessidade de intervenção médica do médico, do enfermeiro, medicamentoso ali, que precisa ter na cena uma avançada, indubitavelmente você não vai titubear a avançada. Existem ocorrências que a gente manda básica, né? E que de repente chegou na cena ou no tempo de deslocamento, a equipe chega lá e fala: nossa, doutora, aqui é uso. E aí, na contra-regulação, a gente dá as orientações básicas de preservar a via aérea, a gente já vai funcionando no acesso até a nossa avançada chegar na cena. E tem as ocorrências que entram pra gente como inicialmente na urgência. Você fala: nossa, será que usa lá? E de repente é uma briga, o paciente, depois de um estresse aqui com o marido, com a esposa, ele se incorporou. Não, já acordou, o doutor pegou as coisas dele e foi embora. Então, você tem que ter um pouco de paciência nessa triagem, para também não enviar o recurso pelo desespero do solicitante. Perfeito, né? E depois que você determina o recurso, você realmente continua ali, dependendo do caso, com as orientações. E às vezes você não vai mandar a ambulância, quer que o solicitante mais fique chateado comigo, mas às vezes eu não vou mandar. Algumas vezes eu não vou mandar, porque realmente eles falam: mas aqui é uma urgência. E às vezes é uma dor de dente, é uma dor de garganta que começou hoje, sem sinais de toxemia, prostração, né? Febre, a criança está conseguindo comer muitas vezes, está brincando. Mas você está reclamando de dor de garganta. Não vai? Não, mas é uma urgência. E eles sempre falam: mas aqui também é uma urgência, porque eu tô com dor. E aí você tem que explicar pra eles o que é urgência, de fato. E eu já tenho minha frase pronta, que a Natália adora. Urgência? Não, senhora, urgência fala pra senhora: parada cardíaca, AVC, facada, tiro, convulsão, queda de prédio, queda de altura, paciente com a cabeça aberta, isso é urgência. Aí a pessoa fica: tá, entendi, então não é, né, doutor? Não, daí eu uso o recurso, mas eu preciso passar no médico. Você precisa de um transporte. Aí eu sempre falo: a senhora precisa de um transporte pra sua filha até o pronto-socorro, certo? Certo. Então a senhora vai pedir apoio pra tal, vai pedir pro familiar levar, porque nesse momento a gente tá com uma ocorrência de vida ou morte. A maioria entende, alguns não entendem, enfim. Mas é o nosso papel, né? Feliz ou infelizmente é o que a gente tá lá pra fazer, né? Fora os chamados que a gente recebe, que nem sempre é de SAMU, né? O 192, ele é conhecido pelas pessoas, mas nem todo mundo sabe pra que é o 192. Então, às vezes a gente recebe chamado de briga familiar. E olha, incêndio. Aqui manda uma viatura do que, senhora? Do que a senhora precisa? Tá machucado. Não, é briga, até violência. Então, a gente recebe muito chamado, nem sempre é de ambulância. A gente precisa, né, identificar primeiro a cena, o que está acontecendo, se é de SAMU, se não é de SAMU. Acontece também briga de família, né? Não, aqui ó, tô chamando essa mãe pra vir buscar você, vou falar que você tá em surto. A gente escuta muito bem, né? Às vezes é só uma briga, uma desinteligência. E tem o pessoal que liga o 92 falando: doutor, eu tô com incêndio, aconteceu alguma coisa no meu telhado, gato tá no telhado, e eles ligam bravos às vezes. Eu já liguei aí 3, 4 vezes, às vezes ligou o 90, o 93, o 94, mas não ligou o 92, né? Então é importante até você explicar. O 90 é polícia, esse papel básico. Mas tem que explicar isso no telefone? Sim, muita gente não sabe, gente. Liga pra polícia pedindo SAMU, liga pro SAMU pedindo bombeiro, liga pro bombeiro pedindo polícia. É um trabalho mesmo de formiguinha, mas que você, cada vez que atender, explicar isso pro paciente. O 92 é o SAMU, senhora. A senhora ligou o quê? Liguei o 93. Falei: o 93 é o bombeiro. E assim é o nosso trabalho todos os dias. E fazendo um gancho, retomando um pouco do que você falou sobre a decisão de enviar o nível de suporte, né? Se é básico, se é intermediário, se é avançado. Vou fazer um gancho com o episódio que a gente já falou sobre Stay and Play ou Scoop and Run. Não é só porque no município a gente só tem unidade de suporte básico, vai ser enviada a unidade de suporte básico, mas não é só porque a gente está enviando o suporte básico que esse paciente vai morrer. Né? Mas aqui no meu município não tem avançado. Se eu tiver uma parada cardíaca, meu familiar vai morrer, porque é atendimento de suporte avançado. E muito pelo contrário.
Aí entra o papel da telemedicina que o Eduardo mencionou, do médico regulador e do transporte rápido, né? Então, assim, eu tenho uma unidade de suporte básico disponível no município, não tem a possibilidade de suporte avançado, ou então esse suporte avançado está empenhado em outro atendimento de prioridade tão severa quanto... A unidade de suporte básico pode fornecer um atendimento de qualidade, pode iniciar uma RCP, pode fazer um controle de hemorragia, pode fazer um fornecimento de oxigênio via telemedicina com o médico regulador ali do outro lado da linha, porque esse contato acontece com frequência e é um contato muito bem estabelecido, né, de conduta, de medicação disponível na maioria das vezes, de recurso, né, disponível. Então, esse primeiro atendimento do suporte básico, ele faz completamente diferença no prognóstico do paciente. Então, não é só porque a gente que não é o médico que está na cena, que esse paciente, às vezes, vai evoluir mal. O médico na cena, ele pode reverter N coisas, ele pode cuidar de coisas, ele pode evitar que esse paciente... evolua de maneira desfavorável, né? Às vezes a gente chega no edema agudo, como você mencionou. Às vezes a gente consegue intervir no paciente antes dele entrar em insuficiência respiratória aguda e ter uma parada por hipóxia, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Às vezes a básica no local, iniciar o fornecimento de oxigênio para esse paciente, o transporte rápido também vai fazer isso. Sim, né? Então, assim, desmistificando isso, não é só porque está aí no suporte básico que esse paciente às vezes vai evoluir de maneira desfavorável, né? O suporte básico também tem capacidade de fornecer um excelente atendimento. Sim. Mari, alguma ocorrência aí que marcou sua vida aí no SAMU? Nossa, tem várias, tem algumas. Duas que marcaram minha vida, assim, muito. A primeira que ocorreu, acho que todo mundo vai lembrar, acho que a Gi já estava também, não sei se a Nath já estava, que foi um capotamento de um ônibus de 2 andares com múltiplas vítimas, mas eu lembro de todas as crianças. Essa ocorrência, assim... pesou o clima de uma forma que a central parecia que estava em luto todo mundo. E a nossa foi uma ocorrência numa cidade um pouco distante, eram múltiplas vítimas, a informação que chegou era um ônibus de 10 andares, múltiplas vítimas, a maioria delas crianças, muitas retidas no veículo, porque o ônibus capotou, tombou, enfim. Muitos óbitos na cena, alguns óbitos na cena, vítimas graves, enfim. E aí todo mundo queria ajudar, e era distante. Em poucos minutos, a gente conseguiu... A gente falou com o nosso chefe, o chefe do nosso serviço. A gente providenciou uma segunda USA, mandamos uma USA para lá. Na época, era até o Dr. Gabriel, que estava na USA 01. Eu fui para a USA 03. Gabriel foi como médico mais experiente na cena. E eu fiquei na USA com outra equipe, mas o coração ficou assim lá na regulação. E eu queria toda hora ir lá. Toda hora eu queria ir lá para ver o desdobramento. O que estava acontecendo. Era uma cidade um pouco distante, mas chegou na cena, realmente, o desfecho não foi dos melhores, infelizmente. Foi uma ocorrência foi uma ocorrência que marcou muito. E a USA que a gente ficou, realmente teve poucas intervenções nesse dia, acho que foram 2. Nenhuma grave, a cabeça ficava lá, e eu chegava na base, ia lá na regulação, até o Dr. Glauco, que ficou no meu lugar, e aí o clima pesou, assim, totalmente. Foi uma ocorrência que pesou, que todo mundo queria estar lá, todo mundo queria ajudar, e a regulação ali, né, fez seu papel de uma central que é totalmente distante da cena, conseguiu em poucos minutos, foi coisa de menos de 10 minutos, a gente conseguiu fazer outra USA e mandar em apoio. Embora não tenha tido um desfecho, mas tinha SAMU lá de inúmeros municípios, não sei quantos municípios, tinha resgate de todo lugar, tinha a nossa USA lá, e isso é o SAMU, né? A gente tinha salvando crianças ou tentando salvar o máximo de pessoas possíveis ali, numa cena que ninguém imaginava, ninguém gostaria de estar, mas estava todo mundo ali, todo mundo disponível. Nessa hora não tinha limite intermunicipal, estadual, o que fosse, todo mundo estaria ali para ajudar. E uma outra boa agora, né, para não pesar muito clima, que foi uma das primeiras manobras de desengasgo que a gente fez, que eu fiz no telefone, que eu estava lembrando, foi uma mãe que me ligou, meu filho está engasgado, tinha acho que 9 meses a criança, estava comendo, não sei se era pão, até hoje eu não sei que a criança engasgou. E a mãe não passou o endereço, não passou o nome, não passou nada, só falou que a criança tinha 9 meses, estava engasgada. E era um município que tinha avançada. E aí, logo me passaram, falou, doutora, é engasgo, não passou nada. E aí eu ia tentando coletar
consegui coletar o endereço só, e a mãe largou o telefone. Nisso chegou o pai, pegou a criança, eu só escutava grito. E aí eu perguntei pro Rio, quanto tempo de deslocamento? Ele, doutor, uns 10 minutos. Falei, gente, alguém tem que falar comigo. E aí uma criança pegou o telefone. Eu fico até emocionada, porque foi o irmão da menininha. Ele pegou o telefone e falou, moça, minha irmã tá engasgada. Eu falei, sim, eu sei que a sua irmã tá engasgada. Me fala o que tá acontecendo. O meu pai pegou ela, levantou e tá sacudindo. Aí eu já gritei, não. Aí ele gritava, não é pra sacudir. E aí ele ia falando, ele ia orientando. Eu falei, olha, fala pro seu pai pegar o seu irmão. E eu fui dando orientações, vira ele no braço, vai fazendo assim. Ele tá fazendo. Ele falava, tia, ele tá. E aí, de repente, depois, sei lá, uns 2 minutos, eu escutei a criança chorar. Aí a alma volta pro corpo, faz download. Eu falei, quem que tá chorando? Ele, tia, agora ele tá chorando. Tipo assim, você mandou bater nele, né? Ele tá chorando. Eu falei, graças a Deus que ele tá chorando. E eu lembro que o Emerson, nosso coordenador, ele ficou com o olho assim, ó. Aí depois que tava chorando, foi todo mundo assim. Eu falei, graças a Deus. Tudo você quer escutar um choro nessa hora, né? E aí, depois disso, a avançada chegou, realmente tinha resolvido, a criança já estava eupneica, corada, chorando, graças a Deus. Mas foi uma ocorrência que me marcou muito, que foi uma criança que pegou, foi a mais calma, que pegou o telefone e estava orientando o pai, que não conseguia, no desespero dele, não conseguia resolver, não conseguia nem ouvir as orientações. Ele queria sair correndo pela rua, sacudindo criança, e ele conseguiu resolver porque uma criança pegou o telefone e interviu. E me marcou muito essa ocorrência. Todo mundo acho que vai lembrar desse dia. Imagina, né? Mas pro solicitante a gente não passa, mas a gente fica tão tenso quanto, né? Dependendo da situação, a gente fica. Porque a gente quer orientar, a gente quer estar lá, né? A gente tá adrenalizado, mas a gente tá ali botando a calma. Eu quero, claro, que eu tô cansada. A gente quer resolver. Nossa, 5 minutos, doutora, 2 minutos. Nossa, pra chegar e a gente fica. Tanto a gente não fica, né, no. Como é que é? Monitor de operações e fica. Monitor de ocorrência. Isso, olhando. Orientando a RCP. Não, mas não chega logo. Calma, a ambulância tá derrotada. Tá chegando. Falta 3 ruas pra chegar na sua casa. Vamos continuar aí. Comprime, 2 minutos. Vamos lá. Prende o cachorro. Tira o carro da garagem. Põe alguém lá fora, porque já tá chegando. E a gente fica assim, dando as orientações básicas. É isso aí, pessoal. Esse, então, é o papel do médico regulador, né? Muita gente não quer ter a paciência de conversar com o médico regulador. O solicitante, ele fica um pouco impaciente. Mas, igual o caso que a doutora Mariana estava contando, foi o médico regulador que salvou aquela criança, né? Se a gente fosse esperar a viatura chegar, por mais rápido que ela seja, né? Provavelmente a criança não estaria com vida na hora que a viatura chegasse, né? Se não fosse a intervenção da doutora Mariana, provavelmente a hora que a viatura chegasse, essa criança já estaria em uma parada cardiorrespiratória. Não saberíamos se ia ter sucesso na reversão dessa parada cardiorrespiratória. Então, escute o que o médico regulador está falando, né? Compreenda aquilo que ele está falando, siga as orientações dele, porque é de grande valia, isso ajuda a salvar vidas. Passe o endereço pro Sim, pelo amor de Deus. A gente precisa chegar até você. Isso é muito importante. Bom, acho que, como eu falei, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque querendo ou não, é um assunto muito complexo, mas também é um assunto muito gostoso da gente falar, da gente relembrar, né? Mas eu acho que nós já estamos caminhando para o encerramento do episódio. Vou começar pela Natália. Natália, o que você deixaria de recado? Eu acho que esse episódio vai ficar mais voltado para a população, né? De curiosidade e tudo mais. Então, o que você deixaria de recado para uma pessoa um dia que vai precisar de ajuda do SAMU? Acho que a gente já acabou de falar, né? Não tem como resumir, mas basicamente a gente precisa de um endereço. A gente precisa de calma e de endereço, né? A gente não consegue disponibilizar um recurso se a gente não sabe onde a pessoa tá, o que está acontecendo. Então, o mais importante é isso. A gente entende que é um momento de urgência, que é um momento de desespero, que, né, ali é um momento crítico, mas a gente precisa, até mesmo para você conseguir ajudar o seu familiar, aquela pessoa que está numa situação difícil, de gravidade, você precisa manter a calma, porque senão o médico vai orientar, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa de calma e de um endereço. Sim. E você, doutora Mariana? Gente, para a população, primeiro, eu sei que às vezes é o pior dia, eu falo isso sempre, às vezes é o pior dia da sua vida que você está ligando para mim. Você está falando comigo no pior dia da sua vida. Você vai ver a Giovana, o Eduardo, às vezes você vai me ver no pior dia da sua vida. Eu sei que é. Só que se eu estou te perguntando é porque eu preciso fazer para te ajudar. O meu papel ali é te ajudar. Pode parecer no momento que não. Cara, essa médica falando comigo, eu preciso que ela venha aqui. Alguém tá indo, alguém vai te ajudar, a gente vai te ajudar.
Mas eu preciso, enquanto isso, até a minha equipe chegar até você, eu preciso que você seja a pessoa que vai se ajudar agora. Ou ajudar o seu ente querido, enfim. Então, nesse momento, é você que está aí. Então, eu preciso que você haja. Quem vai te ajudar vai ser eu. Ou quem estiver lá, né? O médico regulador. Esse momento é muito importante. Se for uma questão de 10 minutos é muito tempo. Então, eu preciso que nesses 10 minutos você esteja comigo ali, entendendo o que eu estou falando, porque quem vai ajudar nesses primeiros 10 minutos vai ser você. Depois, nossa equipe vai chegar, vai assumir e vai comandar. Mas tenha calma, não adianta gritar e xingar a gente está ali para te ajudar, o recurso vai ser empenhado logo aqui disponível, ninguém enrola para mandar ambulância, a gente tem recursos limitados, mas a gente está ali fazendo sim o que pode, com o intuito sempre de salvar vidas e priorizar o atendimento emergencial, sempre será priorizado o atendimento emergencial pelo SAMU. Então, paciência com a gente, cooperação, que a gente está ali só para te ajudar e assim será feito. Acho que a gente pode fazer mais um gancho, porque a gente quer. Esse episódio ficou muito mais voltado para a pessoa conhecer como é que funciona, né? Mas a gente também tem muita gente aí querendo ingressar no serviço, né? E também é importante, a gente falou bastante aqui sobre calma, ética, clareza, empatia, né? Natália, o que você indica aí para alguém que quer começar a trabalhar como técnico auxiliar de regulação ou um radiooperador? O que você dá de conselho? A gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir com empatia, né? Porque muitas vezes aquela pessoa, ela solta ali um monte de informação para você. Você precisa ouvir, ao mesmo tempo você precisa perguntar. A gente tem as perguntas objetivas que a gente precisa fazer, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali atento àquela situação, porque qualquer informação ali pode mudar tudo, pode ser importante para o médico regulador. Então, uma pessoa que quer ingressar na central de regulação, olha, a capacidade de ouvir com empatia, agilidade, né? A gente precisa de agilidade e comunicação. A gente precisa conseguir se comunicar de forma clara, com calma. Acho que são os atributos ali, as qualidades que mais necessitam, né? E você, Mai, futuros médicos reguladores aí que querem ingressar numa central de regulação? Bom, né? Eu acho que o que tem que ter, além de empatia, né? Que eu acho que já é inerente à medicina, você tem que ter pelo menos um bom conhecimento de pronto-socorro. Se puder já fazer um PS antes, né? Não precisa tocar uma emergência maravilhosamente bem, mas tem uma noção de urgência e emergência, o que é de fato para a sala de emergência e o que é de fato para a porta, e ouvir com calma, tentar acalmar o solicitante. Muitas vezes a gente vai precisar se impor, né? Às vezes até falar um pouco mais alto para cortar um pouco aquele estresse, a pessoa não para de gritar e de te xingar. Saber relevar também, porque a pessoa vai te xingar, alguns solicitantes vão te xingar naquele momento, né? Muito estressado. Ouvir isso, às vezes você se impõe, você realmente fala um pouco mais alto para ajudar. O intuito é ajudar, o intuito é conscientizar, ajudar, despachar a ambulância o quanto antes. Então a gente precisa ter empatia, ouvir, como a Nath bem já falou, ter uma noção de urgência e emergência. Conhecer a sua ambulância eu acho importante, aí já é um plus, saber o que tem na sua ambulância, saber o que o médico intervencionista faria ali na cena, o que você faria como médico ali na cena, também é essencial para você fazer um bom uso da sua avançada, que absolutamente é um recurso bem limitado que a gente tem, né? As nossas que tem, cada cidade tem uma. Então, você saber empenhar bem esse recurso é essencial. O que tem na sua ambulância, o que o médico e o enfermeiro poderiam fazer ali de diferente. Empenhar bem esse recurso. Tendo essa noção, ouvindo bem, tendo o intuito sempre de ajudar, vai dar tudo certo. Eu queria deixar um recado também para a população. Então, pessoal, principalmente falando da população, né, acho que vai ter bastante pessoas leigas assistindo esse episódio. Foi voltado mesmo para vocês, né, inclusive. Acionar o serviço de urgência, pessoal, com muita responsabilidade, né? Não é porque eu não tenho um carro para me deslocar até um hospital que eu preciso ir de ambulância, né? Então, por exemplo, se eu tô com febre, se eu tô com vômito, se eu tô com diarreia, se eu tô com uma dor de dente, eu preciso sim do atendimento médico, mas eu não preciso ir deitado numa ambulância para ir até o hospital, tá? Então tem que ter responsabilidade. Como a gente viu aqui,
A grande maioria dos municípios do Brasil contam apenas com uma unidade de resgate, né? um suporte apenas. Se a gente acionar esse suporte para coisas pequenas, né? Para coisas que dá para esperar, para coisas que eu consigo resolver de outras maneiras, eu posso, às vezes, estar evitando com que esse suporte socorra algum familiar meu, né? Ou um filho meu pode vir a sofrer um acidente de moto enquanto eu estou indo para o hospital só por causa de uma febre, né? E não vai ter uma ambulância para ajudar no seu filho num acidente de moto, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem responsabilidade também que serviço de atendimento móvel de urgência não está lá para tirar uma pessoa morador de rua, né, morador de áreas livres, da frente do seu comércio, né? Não é o papel do serviço de atendimento móvel de urgência, né? Infelizmente, essa pessoa ela mora na rua, né? A residência dela na rua, né? Isso é um problema social de vários países, né? Inclusive países desenvolvidos temos muitos moradores de rua. Então não faz parte do serviço de atendimento móvel de urgência tirar essa paciente de lá e levar para o pronto-socorro. Ele não está com um problema de saúde, né? Ele está apenas com um problema social morando na rua, tá? Então a gente tem que ter muita conscientização, né? Saber aproveitar da melhor maneira possível. Dizer para vocês que no Brasil é um dos únicos países que tem esse serviço gratuito pelo SUS, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você chama um serviço de pré-hospitalar, você vai gastar mais ou menos ali por volta de $2.500, né? Independentemente do que for o caso, tá? Se for um caso grave ou se for um caso leve, você vai gastar isso. Eu lembro muito bem de uma ocorrência onde uma família veio nos elogiar, né? Que foi um atendimento grave numa zona rural, onde a central de regulação empenhou, foi uma queda de altura, paciente agitado, desacordado. A central de regulação enviou unidade de suporte avançado e enviou também um helicóptero, né, pediu apoio da polícia para envio do helicóptero com os tripulantes, né, do aeromédico. Foi resgatado primeiro pelo suporte avançado, depois chegou o aeromédico, levou para uma referência de melhor qualidade, onde esse paciente pôde ter todo o desdobramento ali do problema que estava causando aquele prejuízo para aquele atendimento. E a filha desse paciente, ela morava nos Estados Unidos, e ela veio nos agradecer, falando assim: Eduardo, se fosse nos Estados Unidos, se fossem esses recursos enviados para salvar meu pai, eu estaria pagando isso até hoje. Eu nem saberia quanto ficaria essa conta, mas por volta de $50 mil, né? Então, no Brasil é gratuito, mas não é porque é gratuito que eu tenho que usar, que eu tenho direito de usar quando eu achar necessário. A gente tem que usar com responsabilidade, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar um atendimento digno a quem realmente está precisando. É isso? Então, acho que chegamos na hora do agradecimento, né? Agradecer muito aí a doutora Mariana, agradecer muito aí a Natália por ter disponibilizado um tempo aí de vir aqui conversar com a gente, de estar orientando a população que nos assiste. Vai, Giovana? Muito obrigada a presença de vocês. São mais duas integrantes aí do serviço de atendimento móvel de urgência que a gente está trazendo para enriquecer aí o nosso conteúdo, a população, para os colegas, né, que estão escutando a gente. Muito obrigada pela presença. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Não se esqueçam que esse episódio também está disponível no Spotify, ao vivo, tá bom? Com vídeo e áudio. Muito obrigada pela presença. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Deixem um like, deixem um comentário. Nos sigam nas redes sociais, @Código 3 Podcast no Instagram. Muito obrigada pela presença e até o próximo episódio.